vereador Pastor Diego realiza audiência pública em hotel na capital para falar sobre liberdade de crença e religiosa. A iniciativa faz referência ao projeto de lei de autoria do parlamentar que foi protocolado na Câmara Municipal de Aracaju. O projeto trata das diretrizes gerais de proteção e garantia do direito fundamental à liberdade religiosa e de crença na capital. Estiveram presentes o vereador Eduardo Lima, deputados, além de representantes de entidades religiosas. O vereador parabeniza o projeto e afirma que é uma discussão muito relevante. Em tempos de intolerância, em tempos de falta de diálogo, aonde a gente percebe segmentos da sociedade trabalhando, tentando cercear a liberdade de culto, liberdade de crença, esse projeto do vereador Pastor Diego, ele é de muita relevância, porque sabemos que o conservadorismo, a família tradicional, a liberdade de religião, o direito a ser contrário a ideias, isso vem trazendo discussões ásperas nas casas legislativas. E esse projeto, Diego, eu parabenizo, até porque o respeito a todo tipo de liberdade, ele tem que ser algo constante, não só da Casa Legislativa, mas toda a população, seja aracajuana, seja brasileira, a liberdade a culto, o respeito à crença, o respeito a pensar de forma divergente, apesar disso ser democracia. A necessidade de discutir a liberdade de crença e religiosa foi reforçada pelo pastor Júnior. Eu acredito que cada vez mais discutir a questão da liberdade de crença e liberdade religiosa é extremamente relevante, porque nós vivemos numa sociedade que precisa entender o seu direito à liberdade, a liberdade de se expressar, a liberdade de crer naquilo que ele acredita que deve crer, sejam cristãos ou não. Que nesse momento toda a sociedade se volte para esse tema. E o nosso querido amigo Pastor Diego, ele traz essa grande discussão que nos leva a um pensamento muito interessante. Nós devemos defender ou não a questão do direito à liberdade de crença e religiosa. E a sociedade precisa discutir isso. O deputado federal Laércio Oliveira destaca a atuação do vereador Pastor Diego. Primeiro, destacar a competência do Pastor Diego enquanto pastor. A sua origem, o seu berço, o seu trabalho, a sua formação, e ele empresta esse esforço todo e toda essa preparação para servir a população de Aracaju através de um mandato que Deus lhe deu como vereador da nossa cidade. Então, primeiro isso. Segundo, uma coisa que eu nunca tive dúvida, que era se o Pastor Diego fosse eleito vereador, ele ia cumprir com fidelidade o propósito dele. E aí, esse é um exemplo. Liberdade de crença e liberdade religiosa. Então, é um tema importantíssimo que tem incomodado muito a igreja, e a igreja quer exatamente cumprir o seu papel. A igreja quer pregar a palavra de Deus em todos os cantos com liberdade. E isso, alguns segmentos, alguns setores querem tolher essa liberdade, mas nós não abriremos mão dessa luta sob hipótese alguma. Nós vamos avançar e vamos enfrentar, e nada melhor do que fazer esse enfrentamento na nossa cidade sob o comando desse jovem brilhante que tem muita coisa para fazer ainda e fará, tenho certeza absoluta, se Deus quiser, em favor do nosso povo e da nossa gente. O deputado estadual Samuel Carvalho fala da importância do tema discutido. Estamos muito felizes em participar dessa grande audiência pública. Queremos parabenizar desde já o Pastor Diego por essa iniciativa em tratar desse tema. Liberdade de crença, liberdade religiosa, é um tema que inclusive é um dos princípios fundamentais com relação à defesa da própria Constituição Federal, que garante esse tipo de argumento, esse tipo de tese. Estou muito feliz, é um tema que a gente aborda também ali na Assembleia Legislativa. Eu quero parabenizar o Pastor Diego, parabéns. Pastor Diego reforça a importância do evento e do seu projeto de lei. Esse projeto de lei, ele é um projeto fundamental no meu mandato, que busca visar a representatividade cristã. É um projeto que tem como essência trazer a regulamentação, a garantia dos direitos fundamentais da liberdade de crença e a liberdade religiosa. É importante registrar que a liberdade de crença, ela é individual, ela é personalíssima.
De outro modo, a liberdade religiosa é a prática, é o exercício desse direito de crença. Então nós precisamos ter essa garantia reconhecida no município de Aracaju. Além do mais, o objetivo é resguardar que qualquer religioso ele possa defender os seus princípios, os seus valores cristãos, seus valores religiosos, sem sofrer nenhum tipo de preconceito ou afronta. Então o objetivo ele busca trazer esse cuidado com a liberdade de crença e a liberdade religiosa. Essas e outras notícias você confere no Informe Aracaju.